as mãos do coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque se estamos aqui é porque o Senhor deu a nós a consciência de que o primeiro dia da semana é teu. É o começo, é a primícia. E nunca é demais repetir o versículo que diz: se as primícias são santas, toda a massa também o é. Eu quero, meu Deus, que toda a massa, que todo o conteúdo, que todas as partes sejam santas na minha vida. E é isso que eu estou aqui dizendo ao Senhor na tua casa. E é isso que cada um está dizendo ao Senhor. Senhor, estou aqui no primeiro dia da semana, porque eu quero que toda a minha semana seja abençoada. Então eu venho buscar do Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor purifique, que o Senhor santifique, que o Senhor acrescente, que o Senhor, meu Deus, edifique a minha casa. Essa, meu Deus, é a nossa oração, é o nosso pedido. Como Davi, uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor e aprender no seu santuário todos os dias da minha vida. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor derrame sobre nós da tua unção, do teu poder, que o Senhor venha, meu Deus, e receba a nossa adoração, a do nosso coração, a dos nossos lábios, a dos nossos pés. O Senhor sabe cada um, o quanto andou, o quanto esteve em pé hoje, os sacrifícios que já fez e que agora faz para estar na tua presença, na tua casa, para dar ao Senhor condições do Senhor vir, do Senhor operar, do Senhor abençoar, do Senhor, meu Deus, se manifestar na nossa vida. Eu peço, venha ao nosso encontro como nós viemos ao teu, e como diz a tua palavra, quem sabe o Senhor ainda deixe para cada um uma bênção. Eu creio, meu Deus, que desde o teu chamado ao nosso coração para estarmos na tua casa nesse dia, para começarmos essa última semana desse mês, tinha, meu Pai, propósito, e eis-nos aqui para que o teu propósito se cumpra, para que a tua palavra se cumpra na nossa vida, para que aquilo que o Senhor falou aconteça, para que a tua palavra nos norteie, nos conduza, nos proteja e nos abençoe. Eu consagro ao Senhor a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto. Aqueles que visíveis são, meu Deus, estão aqui na tua casa, e aqueles que ao longo, meu Pai, do planeta estão acompanhando e usando agora a internet para também acompanharem, por meio dessa transmissão ao vivo, meu Deus, a palavra do Senhor, a adoração ao Senhor, a busca pelo Senhor, que cada um seja saciado na sua fome, que cada um beba dessa fonte de águas vivas que é o Senhor, e que seja iluminado pela tua palavra, de forma que se tenha ainda alguma parte do corpo, da vida dessa pessoa que não está iluminada, porque ainda, meu Deus, o que ela tinha não era revelação, mas era religião. O que ela tinha eram emoções e não a revelação da tua palavra. Que a tua palavra venha iluminar essas partes que ainda estavam obscuras, para que também acesso ela tenha a tua palavra. E quando nós acessamos a tua palavra, nós acessamos a verdade, e ninguém mais pode nos escravizar. Porque como está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse o Senhor Jesus. Esteja conosco, Senhor.
Conduza esse culto. Cada palavra, cada louvor, cada oração, cada momento é teu. Nós somos teus. Para que o Senhor, meu Pai, nos abençoe grandemente. É o que eu creio e te peço e entrego todo o andamento desse culto nas tuas mãos para que ele seja bênção e instrumento de bênção do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga, esse é o meu ano. Diga, está sobre mim a unção de Josué, unção de conquistas. Diga, eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Não se deixe enganar, como diz a Bíblia. Não se engane e não se deixe enganar. Tem sempre alguma coisa que está conduzindo a sua vida. A pergunta agora é, o que está conduzindo a sua vida agora? O que está conduzindo a sua vida hoje? É a palavra de Deus? Aí você pergunta isso agora num culto de domingo, que a pessoa veio só para isso, ela fala assim, amém. Mas será que é a verdade? Será que você não está aqui triste, chateado, decepcionado, frustrado e já fazendo os piores planos? Você consegue mentir para mim, consegue? Hã? Dá para mentir para mim ou não? Dá, com certeza. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu fiz bem na vida foi mentir. E eu sei que você consegue mentir para qualquer pessoa. Mas esses dias eu pregando, alguém falou assim, então, se você foi um mentiroso e mentia muito e mentia bem, então ninguém mente para você. Pelo contrário. Foi pelo contrário. Qualquer um mente para qualquer um. A gente pode mentir desde a intimidade nossa com a pessoa que a gente se casou, até uma pessoa que você não tem porquê, não tem motivo para mentir. Mentira não tem a ver com quem está do outro lado, se a pessoa vai comprar a tua expressão ou não. Tem gente que mente uma vida. Tem gente que mente falando que tal pessoa é filho daquela pessoa e não é. Tem gente que mente falando que ama o outro e não ama. Mas você pode mentir para alguém. Talvez até essa palavra já seja para você mudar algo na sua vida, confessar algo que até hoje não confessou, ser sincero com alguém que você não foi até hoje. Não é nem a palavra, nem o desvio da palavra. Mas eu estou dizendo isso porque a conclusão dessa afirmação é, você pode mentir para mim, você pode mentir para o seu cônjuge, você pode mentir para os seus pais, você pode mentir para qualquer pessoa. Mas você não pode mentir para si mesmo. Para si mesmo não dá para mentir. Então, se eu te perguntar agora, os últimos planos que você fez, quais foram? Não estou dizendo plano assim, lá em março eu quero viajar para a inauguração da igreja. Não. Quais os últimos planos derivados, quer dizer, que foi o resultado de algo que você viu, ouviu, viveu com alguém, vivenciou num lugar, numa situação, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, algo do tipo assim, você estava na melhor das intenções e você fez algo para uma pessoa querida e estava ali fazendo um plano, de repente a pessoa vem e te joga uma caixa e dentro dessa caixa tinha uma bomba. Meu Deus! Isso faz a gente fazer planos de derrota. A gente já pensa a pior coisa, está vendo? Isso aqui não vai dar. Isso aqui não tem jeito. Essa situação ela vai terminar mesmo de tal forma. Isso é um plano. É ou não é um plano? Não é um microprojeto que você faz? É ou não é? Então, eu sei, porque o Espírito Santo tem falado. Ele não tem falado comigo, ele tem falado com a igreja, ele tem falado por meio das palavras, ele tem falado nos cultos, que tem várias pessoas fazendo
microprojetos desse ano ser um ano para ser esquecido. Terminar mal, o resumo desse fim de ano serem as festas, né? Natal, Ano Novo, vamos comer, vamos desfrutar, e acabou. Porque o que eu vivi na minha casa, porque o que eu vivi no meu casamento, o que eu vivi com meu filho, o que eu vivi com a minha filha, o que eu passei lá em tal situação. Isso é suficiente? Como é que chama isso aqui? Quem sabe o nome disso aqui? Que a gente chega e faz assim na orelha de alguém, né, às vezes. Peteleco. Tem gente que está tomando um peteleco, porque não pode falar que isso aqui é perseguição, esse tipo de situação que eu falei. Pode? Eu estou sendo perseguido. Não. Às vezes esse tipo de coisa que acontece conosco é só um... Eu estou com vontade de dar uma orelha, mas não vou fazer não. Me deu uma coçou o dedo aqui. É só um, sabe, assim, tum. Quem que nunca tomou um desse aqui na vida, na escola? A gente já sabia, né? Tem aluno que eu não posso sentar na frente dele, que eu sei que a hora que eu estiver ali atento com o professor, ele vai chegar e vai na minha orelha, né? É incômodo isso? Incomoda? Se eu te der um agora, te incomoda? Mas te machuca? Vai mudar a sua vida? É isso que está acontecendo. Tem gente que está vivendo isso aqui acontece, eu estou mostrando para você algo que acontece. Às vezes, dependendo da sua personalidade e temperamento, você brinca disso com seu irmão, com seus filhos, sabe, você é aquele tipo de pessoa com os seus amigos, você chega e faz isso até hoje, é assim. Não estou dizendo que isso é bom, eu estou dizendo que é algo da vida. Tem gente que está vivendo esse tipo de situação na vida, e esse tipo de situação, sabe, essas notícias... estava contando com tal coisa, tal negócio, já estava certo, já a pessoa que ia assinar já tinha feito até aquele X pequenininho, né? E, não, eu mudei de ideia, vou pensar, agora não, opa! Aí eu já faço o plano, então esse ano, então esse fim de ano, esse mês vai terminar assim, porque então isso aqui não vai dar certo, porque eu contava com isso, porque eu contava com essa pessoa para isso, a pessoa não vai estar, não muda, não tem essa postura, então isso não vai acontecer. Ilustrei. Agora responda para você mesmo. Que planos, os últimos que você fez? Foram planos de vitória? Foram planos de alegria? Foram planos de bênção? Ou você fez planos de derrota para esse fim de ano? Sofrer, perder, ter que abrir mão de alguma coisa, porque a gente faz planos. A gente faz planos. E você agora aí tem que estar respondendo a si mesmo, quais os planos que eu fiz, os últimos que eu fiz. Hoje eu fiz algum plano? Tal coisa eu não faço mais. Não oro mais por tal pessoa. Plano bom, hein? Estou pagando aquela incitação do mal com amor, né? Não é amor? A Bíblia não diz? Alguém me fez mal, eu devo parar de orar por essa pessoa. Tal pessoa não me deu uma boa resposta. Esse não é o momento da gente se abrir para as sugestões do mal. O diabo ele não pode afetar você a não ser que você permita. O diabo ele pode te incomodar. Ele pode. Ele usa pessoas, ele usa lugares, ele usa situações, ele pega expectativas e ele, por um tempo, ele frustra. Ele pode fazer isso. Ele tem um poder, né? Mas ele não pode mudar. Mudança quem faz é Deus. O diabo não pode mudar o destino de uma pessoa. Quem muda o destino da pessoa são as decisões que ela toma, o que ela acredita viver. Então, só por isso aqui, tem gente que se eu
pedisse para a pessoa já deixar uma oferta, o dízimo dela já fosse agora, já estaria abençoado. Porque você não pode aceitar. Terminar esse ano, terminar este mês. Esse mês termina no sábado. E você não pode aceitar terminar esse mês com planos de derrota como você fez. Mas já foi, já acabou, já deu. Eu estou falando do mês, mas tem gente que já está tornando essa semana como se fosse a última do ano, acabou tudo. Levanta a sua cabeça. Agora, literalmente, levanta a sua cabeça. Aprenda a não baixar a cabeça quando você não deve baixar. Agora estou falando na vida. Tem coisa que vem que é para isso mesmo, para você... Você acha que aquela mulher que passou 18 anos encurvada, que a gente vai falar dela de novo. Você acha que começou como? Você acha que num dia ela dormiu, no outro dia ela já acordou assim, 90 graus? Você acha que foi assim? Primeiro a gente baixa a cabeça, para depois a coluna também ir se encurvando. Vamos para a palavra, Lucas 13. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido desta maneira? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Aqui nós temos a primeira coisa, que é uma distração, perigosa, inclusive. E o tipo de pessoa que é o foco desse tipo de
distração somos nós. Nós que cremos, que saímos do mundo, que deixamos o pecado, que mudamos de vida, que hoje temos uma fé em Deus, e até aqui tudo está certo. Mas o problema, isso realmente é um problema. Quando nós, em vez de olharmos para exemplos que estão ao nosso redor, de pessoas que estão sofrendo, padecendo, sendo humilhadas, envergonhadas, e aprender com aquilo, nós passamos a julgar aquelas pessoas. Que era o que estava acontecendo aqui. Jesus disse assim, não pensa vocês que os galileus aqui que tiveram seu sangue misturado nos sacrifícios de Pilatos eram mais culpados, que eles eram mais pecadores do que vocês. Jesus não perguntou e deixou sem resposta. Ele disse, vocês acham que eles eram mais pecadores? Eu vos digo que não. Então, isso tem acontecido. Tem gente que vê alguém que está vivendo um momento difícil, um momento ruim, aí ó. Eu lembro da bispa, falando do caso dela, quando ela teve todo aquele problema, né? Já tinha no histórico um filho que havia tido epilepsia logo na primeira idade. Aí agora, passado anos, o filho dela vem e sofre um acidente e perde o braço. Ela conta isso no testemunho dela, que tinha aquele zum na igreja. Aí, ó, tá vendo? Deus está tratando. Aí, ó. Por que será, hein? Vai saber, né? O que está fazendo, o que fez. Não sei não, hein? Cada um tem os seus desafios, gente. E se tem uma coisa aqui que Jesus ele repete, ele fala da mesma forma, ele fala de formas diferentes da mesma coisa. É que isso não pode mais ser motivo de distração para nenhum de nós. Os julgamentos. Ó tal pessoa. Olha o que está acontecendo com ela. Lembra quando Paulo, depois daquele naufrágio, sobrevive e chega na ilha de Malta? Frio. Imagina um homem todo ensopado, naquele frio, vai lá ver uma fogueira e vai... O que ele foi fazer? Se esquentar, né? Vem uma víbora e vai lá e dá faz uma picadura nele, né? O que o povo começou a falar? Esse aí, alguma coisa muito ruim deve ter feito, né? Porque, a justiça não o deixa viver. Sacudiu a cobra lá, queria se esquentar, daqui a pouco a cobra cai dura, e ele fica bem, não acontece nada com ele. Daqui a pouco o povo estava chamando ele de Deus. Foi ou não foi? Tira o seu olhar do que está ao seu redor. Não usa sua mão para pesar. Não usa o seu olhar para deduzir, sabe? Olhar para alguém e deduzir. Essa pessoa está errada, essa pessoa é pior do que eu, essa pessoa é mais culpada do que eu, essa pessoa é mais pecadora do que eu. Se recuse a falar de pessoas. Às vezes, eu já participei de reunião que, às vezes, um assunto é citado como um exemplo e alguém faz um comentário com a sua opinião sobre aquele assunto, mas não sobre o assunto, mas sobre as pessoas. E a bispa fala assim, não fale, você tem filho, você tem família, não vamos tocar. Às vezes alguém, o caso de alguém, a situação de alguém, porque assim, aquele que está em pé, cuide, pois, para que não
Aliás, está errado esse versículo. Aquele, pois, que julga estar em pé, cuide, pois, para que não caia. Não é isso? Quantas vezes que eu já presenciei pessoas que num dia estavam falando de outras, dias, não meses, dias depois elas estavam vivendo a mesma coisa. Dias. Tanto que eu falo uma coisa há muitos anos. Toda vez que eu vejo uma pessoa, isso acontece, infelizmente, isso contribui para que o Evangelho a cada dia mais esteja sem credibilidade. Demais. Eu falo pelo que eu já vivi na igreja. Eu já tive do lado companheiros de altar, gente que pregava, que defendia o Evangelho e a igreja. Porque deve ser assim. Se você vai trabalhar numa empresa, não tem aquelas frases, aquelas palestras, que a pessoa lá, teu supervisor, teu gerente, teu diretor, o presidente da empresa, uma vez por ano que seja, ele não fala, ele não te ensina, ele não te motiva que você deve defender, que você deve vestir a camisa da empresa. Não só literalmente, mas vestir a camisa ali, defender a empresa, porque você representa ela e ela representa você. Não é assim? A gente deve ter isso também. Nós, vamos começar de cima. Não exponha a tua casa. Maridos, não exponham suas esposas. Esposas, não exponham seus maridos. A única condição em que cabe uma pessoa falar o que a outra está fazendo de errado, o que a outra não está correspondendo, é num aconselhamento espiritual e onde todos estejam presentes, para que aquilo seja tratado e resolvido. Conversas de família não é lugar para você expor os defeitos do seu cônjuge. As crianças devem ser ensinadas a não chegar na classe e ficar expondo seus pais. Mas se uma criança estiver com um problema em casa, estiver sendo espancada, violentada, ela tem que ter uma pessoa ali, uma pessoa da confiança dela. Se ela estiver na igreja, isso vai acontecer, porque ela vai ter essa abordagem na igreja. Isso é orgânico dentro da igreja, na escolinha, no ministério infantil. Mas digamos que ela está vivendo isso na escola. Ela deve chegar numa pessoa, no ambiente adequado, e então ela falar com aquela pessoa, vamos dizer, a professora dela, a coordenadora dela. As crianças que logo, desde pequenas, elas vão se acostumando a, na sala de aula, um amiguinho fala uma coisa, uma amiguinha fala uma coisa, ela vai lá e fala também, ela fala tudo o que acontece dentro da casa dela. Isso não é bom. Porque se ninguém coloca para ela esses limites, e eu não estou dizendo para você reprima, a maneira da criança de se comunicar, mas desde pequeno a gente deve saber que tem coisas que se fala em determinados lugares e outras se fala em qualquer lugar. Está entendendo? É aquela história que você chega e fala assim para o seu filho, isso aqui é assunto de família. Isso aqui a gente fala em família. Isso aqui é o assunto do papai, da mamãe. Isso aqui é uma coisa nossa. Isso aqui é algo que a gente está fazendo. E eu te digo como é que as crianças começam a fazer isso. Elas não chegam da primeira vez e elas falam assim, na minha casa tem briga. Não é assim que elas fazem. Quando falta identidade a essas crianças, e elas estão vivendo num ambiente onde elas são incitadas a
terem ali aquele tipo de identidade que existe por meio de coisas, de ostentação, de coisas precificadas e não de valores, elas vão ouvir os amiguinhos, meu pai tem tal carro, meu pai tem tal coisa lá em casa, meu pai tem alguma coisa cara, meu pai tem um celular tal, eu moro em tal bairro. Se aquela criança ela não tem recebido aquela direção de quem ela é em Deus, e não apenas do que ela tem, ela vai, qualquer coisa que ela veja, que os pais dela têm, compraram, fizeram, que ela considere de maior valor, ela vai se sentir impulsionada a falar diante daquelas pessoas que ela quer também fazer ali presença, que ela quer se equiparar. Então começa assim. Às vezes a criança, meu pai comprou isso essa semana. Minha mãe, ela comprou tal coisa, minha mãe tem isso, sabia? Parece inofensivo. É ou não é verdade? Só que se ela continua e a identidade dela não é trabalhada, ela vai continuar falando coisas. E ela vai falar coisas que não devem ser faladas. Eu já penso que o próprio fato de falar o que uma família compra, onde gasta e como gasta seu dinheiro, já não é correto. Mas imagine então as coisas que se falam, as discussões que se têm. Direto a gente ouve isso. Que a criança chega da escola e fala, papai, mamãe, tal pessoa falou que na casa dela, o pai dela fala isso para a mãe dela fala isso para o pai dela, a mãe dela faz tal coisa, o pai dela vai para tal lugar, não sei o que, tal. É óbvio que esses pais nem sabem que essas crianças falam isso, e nem trabalham isso com elas. Mas aqui eu não estou falando na escolinha, eu estou falando com adultos. Isso é para te mostrar que pode estar acontecendo isso já na sua casa e você não estar percebendo, e às vezes você até acha que alguém está falando coisas quando na verdade são seus filhos. Crianças, adolescentes ou jovens que conversam, às vezes com os primos, que conversam com as tias, com as vós, E aí, de repente, tem coisa da sua vida que está exposta, mas como que sabe? Mas de que jeito que sabe? De repente até você está culpando algum adulto de algo que uma criança está falando. Porque às vezes você está conversando ali numa mesa, está conversando numa roda de adultos, e as crianças estão ali do lado, estão próximas, e você pensa, está brincando, nem está ouvindo, nem sabe, e aquilo está saindo. Só que às vezes você é essa criança. Você é aquela pessoa que hoje expõe seu cônjuge, expõe seus filhos, expõe, Quem já assistiu aquele filme A Forja aqui? Quem já assistiu, levanta a mão. Eu já falei a semana passada, quem não assistiu, assiste, que é um filme legal. A mãe, em determinado momento do filho, aquela mãe, ela faz meio certo. Quer dizer, quem faz meio certo, faz meio errado também. É ou não é? Qual que foi o meio certo que ela fez? Isso é um conselho que eu dou para você na igreja. O meio certo que ela fez, quando aquela mãe viu que ela estava orando, mas ao mesmo tempo ela se entregava, ela entregava o poder dela aos momentos que o filho tinha de desobediência, porque ela ficava estressada, nervosa, ela perdia o equilíbrio, ela se sentiu derrotada naquela batalha. Não foi isso? Quem assistiu o filme ou quem vai assistir depois vai ver. Ela se sentiu derrotada, não sei mais o que eu faço, e agora? Está tudo perdido. O que ela fez meio certo? Ela fez igual Moisés, lá em cima do monte na batalha dos amalequitas. Ela vai naquela senhorinha, a senhorinha, a mulher de mais oração do mundo, que é aquela do quarto de guerra, não é? Aquela senhorinha lá que é a mulher que mais ora no mundo. Ela vai, o meio certo dela foi isso. Ela foi
E ela, ó, eu não estou dando conta sozinha nessa batalha. E eu quero ajuda em oração. Ore pela minha família, ore pelo meu filho, ore pela vida dele. Meu filho ele tem 19 anos, ele não tem uma atitude de adulto, né? Eu cobro ele não corresponde, ele é irresponsável, ele não quer saber de Deus, eu quero que ele se converta, eu quero que ele mude, eu quero que ele se torne um adulto, eu quero que ele não seja tão, né, revoltado. Perfeito. Você vai falar, mas por que isso é meio certo? Porque para a necessidade dela, essa atitude, para aí, ela estava orando. Estava orando? Sim. Mas ela deve ter entendido, pelo quanto ela ficava desequilibrada, que a oração dela, às vezes a gente pensa isso. Não está correto esse pensamento. Mas como a gente ainda entrega nosso poder para alguém, para alguma pessoa que tem esse poder de irritar, de transtornar até a gente pode pensar, minha oração não está resolvendo, está errado esse pensamento. Mas, né, a Bíblia dá meios para que a gente peça ajuda em oração. Ora comigo, ora por mim, me ajuda em oração. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, operarei maravilhas no meio deles. Moisés subiu no monte, mas levou com ele Arão e Hur, e cada um ficou do seu lado segurando e sustentando seus braços. Então, parabéns para ela, estava certo. Fez muito bem. Vou falar, como que ela foi meio errada? Essa situação do filho dela, a condição do filho dela, essa mulher trabalhava num salão de cabeleireira. E ela contava tudo para as amigas dela, que não eram espirituais, eram apenas amigas. Então você vê as cenas que ela chegava, qual que era o assunto? O filho dela. O filho dela era o assunto. Esqueci o nome do rapaz lá, o Isaías. E o Isaías hoje? Aí ela chegava, o Isaías hoje não fez isso. O Isaías hoje atrasou. O Isaías, então assim, você expõe. Qual o propósito? Tem casamento que está ruindo por isso. Tem gente que preza mais pela confiança no outro do que qualquer coisa. Tem gente que a pessoa pode assim ter do lado dela, assim um ogro, né, em termos de beleza. Mas ela precisa confiar na pessoa. A pessoa pode ter do lado dela uma pessoa inerte, sabe? Uma estátua que não é de sal, mas uma estátua que não tem atitude, não tem reação, mas que seja confiável. Aí se a pessoa não é confiável, sabe, que é algo que você vê qualquer coisa, é isso aqui. Chega na casa da mãe, chega na casa do pai, chega para as irmãs, fala no trabalho. Alguém quer uma pessoa assim? Alguém aqui quer uma pessoa assim? Ninguém quer. Então, dá uma olhada se você não tem exposto as pessoas que mais confiaram em você. Mas eu não posso falar para ninguém? Acabei de dar para você o conselho perfeito de quem e por que você deve falar. Então você fala para a pastora que te atende, que te acompanha, está certo. Você fala para o pastor, para o líder que te atende, te acompanha, está certo. Aquela pessoa tem 2 coisas. Ela está ali para isso, e ela tem um compromisso com a igreja, pelo menos aqui tem isso, de sigilo, ética, que aquilo não vai sair dali. Eu costumo brincar, né? Eu falo brincando, mas é verdade, que quando eu morrer, meu caixão ele vai pesar assim, 4 não vão dar conta de carregar ele. Porque assim, tem tanto segredo que eu vou levar comigo, que ali vai pesar umas 3 toneladas. Por quê? Porque tem coisa que é assim. A Bíblia diz que tem gente que se não confessar não prospera. Tem gente que vem e confessa. E a Bíblia não diz que quem recebe essa confissão deve espalhar.
fulano falou isso. Ó, fulana falou isso. Acabou. Confessou, morreu aquilo. Página virada, capítulo encerrado. Às vezes você é a pessoa que alguém confiou para falar alguma coisa. Você é a pessoa que alguém foi e se abriu. Conversou. A pessoa se expôs algo dela muito importante. O que você deve fazer? Ore por essa pessoa e pare em você. Não conta nem para o teu de confiança, nem para o teu cônjuge. Nem para o teu cônjuge. Mas é minha metade. Você tem 2 ouvidos, não tem 4. Se a pessoa quisesse falar para 4 ouvidos, ela teria falado. Ela falou para 2. Mantenha esses 2. Porque cada 2 ouvidos tem uma boca. Está entendendo? Se falar para 4, já são 2 bocas. E é mais fácil controlar uma do que controlar 2. A exposição tem sido um problema na vida de alguns. E alguns estão indo além. Como Jesus falou, eles olham e julgam, em vez de aprenderem com os exemplos. De pegar o que está acontecendo com essa pessoa, vou aprender com ela, vou aprender com o momento dela, vou aprender com a vida dela, vou aprender com o que está acontecendo na vida dela. E se está acontecendo na vida dela, pode acontecer comigo. Não tenham de si mesmos uma imagem. O que Paulo disse? Mais elevada. Não se considera melhor do que ninguém. Se considere abençoado. Deus me abençoa. Não sou eu quem é melhor do que alguém. Deus me abençoou. E aprove Deus que eu visse essa situação. Então, aprendesse com ela. Que eu visse a situação dos galileus. Senhor, misericórdia. Que eu visse as situações dos que morreram com a torre de Siloé. Senhor, misericórdia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me livrou dessa. Porque o Senhor me guardou. Guardou os meus. Não cabe a mim dizer por que aconteceu isso com eles. Que eles fizeram para acontecer isso com eles. Isso é para gerar temor e não para gerar pecado. Será que tem coisas que Deus tem permitido que você saiba, ouça, veja, participe à distância, e em vez de gerar temor na sua vida, estão gerando pecado? Jesus falou, o pecado deles não é maior do que o de vocês. Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Quem quer perecer aqui? Alguém quer perecer? Se tivesse que dizer não para não perecer, alguns teriam perecido, né? Você quer perecer? Pelo menos na segunda, né, gente? Eu não quero perecer. Então eu preciso dar ouvidos ao que Jesus está dizendo. O teu foco deve ser Jesus. Aí ele conta a história, a parábola, né, que era uma história fictícia, de uma figueira que foi plantada no meio da vinha. Olha o lugar, uma fruta mais doce, foi plantada ali, algo diferente foi colocado ali. Por quê? Porque se toda a vinha estava frutificando, então pressupõe-se que a figueira também floresceria e frutificaria. Mas a figueira, por algum motivo, não frutificou. 3 anos. E ali Jesus estava falando do ministério dele. Mas aí alguém vem e diz assim, não deixa eu adubá-la por mais 1 ano, o Senhor sempre te dá a oportunidade.
Ele está dizendo assim, além do que você já sabe, além do que você já ouviu, além do que você já aprendeu, eu estou te dando mais essa oportunidade, mais essa pregação, mais esse culto, mais esta condição, esta de pertinho, agora, no momento. Pega. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Se você recebe o adubo, se você está na boa terra, se você tem toda a condição de frutificar, mas não frutifica, o que acontece com você? Você é cortado. Você está achando que tem gente que foi o diabo que tirou? Da igreja, do ministério, de um grupo de pessoas promissoras? Você está achando que só o diabo tira? Hã? Quem pensa isso, esse pensamento, esse conceito, está equivocado. O reino de Deus não é uma conta exata. 1 mais 1 igual a 2. Ah, tudo que é bom, Deus, tudo que é mal, do diabo. A gente tem que entender que nem tudo que parece mal é mal. Tem coisas que a nossa percepção, segundo a percepção que nós recebemos, nos parece mal. Mas é um meio, é um método de Deus trabalhar. Quem que falou da vinha e da figueira? Quem que falou? O Senhor Jesus ou o diabo? Quem? Jesus. Ele disse, deu fruto? Deixa. Não deu fruto? Corta. Tem gente que às vezes você vê e que até há uma comoção na igreja, no trabalho, num grupo, no corpo de obreiros. Tem gente que simplesmente é cortada. É assim, a gente vê isso acontecendo de tempo em tempo. Tem gente que todo mundo gosta, isso eu falo até no nosso grupo interno. Tem gente que todo mundo gosta. É legal, é agradável, fácil de convivência. Só que você vê Deus dando chance para a pessoa. Põe ela numa terra onde assim, aqui é só pegar o fluxo. O fluxo aqui está todo mundo frutificando. Todo mundo está frutificando aqui, ó. E o fruto é tudo mais doce, hein? Eu vou te plantar nessa terra. Aí a pessoa 1 ano não frutifica. 2 anos não frutifica. 3 anos não frutifica. Aí, ainda que todo mundo goste dela, que tenha simpatia por ela, que goste da presença dela, que ela seja muito legal, se ela não frutifica depois de um tempo, você vai ver que ela é cortada. Não, e não é alguém que tira, a igreja que tira, uma liderança que tira, a pessoa ela é cortada, ela sai. Ela é tirada. Você vê que situações que para alguns que olhassem, né, naturalmente, falam, nossa, mas do nada. Nossa, mas como foi isso? De uma hora para outra, não. Porque ela teve aquele tempo. Ela teve as oportunidades. Mas quando ela teve que romper, quando ela teve que fazer, quando ela teve que dar algo, quando ela teve que tomar aquela atitude, aquela decisão, ela não tomou. Então ela perde. E, consecutivamente, ela é cortada. Só que isso não acontece só num grupo de obreiros. Acontece com cada um de nós. A palavra é a semente. Se eu sou a boa terra, a palavra vai dar frutos na minha vida. Ela vai dar frutos na minha vida. Jesus foi a palavra viva.
E ele disse, ele cumpriu com a missão dele aqui, ele disse, eu preciso ir para que agora eu deixe com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Porque as obras que hoje eu faço, vocês farão em meu nome, mas pelo meu Espírito. Então, hoje, as obras que Jesus fazia pela fé, crendo, eu posso fazer, você pode fazer, eu posso viver, você pode viver e deve viver. E se não está vivendo, é porque você está desviando suas energias. Elas não estão indo para Jesus. Você está focando, está focalizando em alguma coisa, em alguém, está dispersando, né, sua força para alguma coisa. Tem muita gente hoje em dia que está abduzido pelas notícias. Tem gente que não consegue ficar um dia. Para você que essa palavra agora vai dizer sobre você, começa agora. 19 horas, 7 da noite. Você que vê notícia toda hora. Eu vou te incitar, faz um compromisso com Deus, fica até às 7 da noite de amanhã sem ver nenhuma notícia. Nenhuma. Como é que eu não vejo nenhuma notícia? Não abrindo aquele meio que eu vejo. Site, jornal. Talvez tenha uma página já no meu celular que quando eu vou tudo para a esquerda, a última já é notícia. É ou não é? Rede social é por onde eu recebo. Eu não peço, mas já vem, aparece ali. Fulano de tal, aconteceu tal coisa. Em tal área, não sei o quê. Notícia zero. Porque tem gente que sai do culto assim, cheio de Deus. Meu Deus, Deus falou comigo. Deus tem algo na minha vida. Eu vou fazer, eu vou viver. Deus tem isso para mim nesse fim de ano. Aí a pessoa pega lá, sai do culto, alegre, feliz, vai lá e lê uma notícia. Tal investigação aconteceu com tal pessoa, tal coisa, o preço sobe, o poder de compra está assim, tal lugar tem guerra, a tensão aumenta, o clima agora, vai ter isso, vai ter aquilo. É como se ela não tivesse ouvido. É como se ela não tivesse recebido aquilo. É como se ela fizesse uma troca, trocasse um baú de ouro por um copo de água suja. Só porque alguém ofereceu para ela, estava andando ali com o baú dela, maravilha, saí do culto, estou cheio de Deus. E chega alguém e fala assim, fulano, que? Troca comigo? O que é isso? Um copo de água suja. Tá bom. O que ela faz com esse copo de água suja? Ainda vai tomar ainda? Tá tão mal desse jeito? Não, depois ela vê, né? No mínimo, eu acreditaria que a pessoa ia pegar o copo de água suja e falar assim, nossa, vou jogar fora. Não me aproveito, eu, né? Pelo menos, né? Tivesse nesse nível. Mas, como ele disse, tem gente que ainda toma. É o que alguns estão fazendo. 7 da noite, você que é viciado ali, ó. Talvez até no culto hoje já, você colocou o celular aí na diagonal na cadeira e já está ali, ó. 24 horas. 24 horas. Não estou te pedindo muito. Nem custa nada, hein? Não tem custo. Vai dar uma coceirinha na sua mão? Vai. Vai ficar ali, meu Deus, eu preciso saber o que está acontecendo. Quem está falando para você, quem não está nem aí com notícia. Esses dias alguém ainda me disse assim, mas não te faz falta? Eu falei, não vivo disso. Eu falei, quando as coisas têm que chegar, chegam. Sempre tem alguém que fala, aconteceu tal coisa, você viu? Aí eu vou saber. Não muda, isso não muda para o melhor, isso não te eleva, isso não te sustenta em nada. Isso não te acrescenta, isso não te... Eu vejo as pessoas que elas estão se separando de coisas que elas são viciadas,
Porque os vícios hoje não são mais, você vê que até as pregações, olha, você que bebe, que fuma, que trai o seu cônjuge, não, os vícios hoje são mais ocultos, aquela coisa mais privada, e que a destruição é maior. Tem gente que é viciada em notícia. Se você perguntar para ela do que foi pregado depois do culto, ela não sabe. Mas se você perguntar qual a temperatura do dia, dos próximos 5 dias, que dia que vai chover, qual a umidade relativa do ar, se você perguntar o valor, o preço do dólar, do euro, quantos mísseis que tal país jogou em tal país, quem é quem em tal lugar, a política, que lado que está agora, se é oposição, se é situação, a pessoa sabe de tudo. E a vida dela está amarrada, porque ela é viciada em olhar para os lados. Notícia é você olhar para os lados. A Bíblia é um chamado para nós olharmos para Deus. Por que as pessoas... Você pode ver as pessoas que elas leem notícias regularmente. Uma pessoa que regularmente ela lê notícias. Me admira, inclusive. Me admira quando eu escuto falar que um líder, ele lê mais de um jornal. Uma vez eu vi um líder falando assim, eu leio tantos jornais todo dia. Na hora sim eu fui tentado a julgar. Eu falei, Senhor, me perdoa, em nome de Jesus. Igual Jesus falou, não julga. Na hora eu falei, Senhor, me perdoa, qual foi o meu pecado? Eu falei assim, se essa pessoa lê tantos jornais, igual está dizendo, na Bíblia não lê. Porque é diferente o assunto, o envolvimento, sabe, aquela coisa, né? E jornal hoje não é tanto notícia, é 70%, 80% de opinião de quem escreveu, e se der 10%, 15% é fato. E opinião vai te levando à opinião. Porque você lê uma, aí você quer ler a outra, aí você quer ler a outra. Se você já estiver viciado, você quer ler mais opiniões que estão, né, naquela mesma tendência. É um vício. É igual o bicho de pé. Começou a coçar, só para quando machuca a pele. Alguém já teve bicho de pé aqui ou não? Aqui em São Paulo vocês nem sabem o que é isso, né? Isso é coisa lá do interior, né? Bicho de pé é coisa lá do interior. Nem queira saber, nem pesquise isso aí no Google, não perde seu tempo não, viu? Não é nada de bom. E não é aquele doce que você está pensando não, que geralmente é de morango. Quanto mais você coça, mais você vai coçar até você se machucar. E tem gente que é assim com a vida alheia, principalmente com desgraça. Desgraça na vida dos outros é pouca, é bobagem. Não. Esse é o tempo de nós olharmos para Jesus, frutificarmos. Você está numa boa terra, você está plantado onde a palavra é pregada. Jesus está dizendo assim, eu devo ser o seu foco. Jesus deve estar no centro das nossas atenções. Tira o seu olhar, você está olhando para o lado, olha para frente. E coloca Jesus à tua frente, tanto que ele diz, quem quiser vir após mim, tome diariamente a sua cruz, negue-se a si mesmo e então siga-me. Quer dizer, se você vai seguir, ele vai estar na tua frente. Ele não vai estar atrás de você. Ele vai estar na tua frente. E aí ele conclui falando daquela mulher, vivendo aquela situação com aquela mulher, que estava 18 anos. Mas a gente vê por quê. Olha o líder dela com que ele se preocupava. Ele se preocupava com ela? Não. Ele se preocupava com regras. Quem se preocupa com regras, e no caso de uma igreja, com a lei, com a doutrina, está mantendo controle sobre pessoas.
dizendo, ó, você está errado, você não é bom o suficiente, você não é bom bastante, está errado, porque assim ele diminui as pessoas, e as pessoas continuam dependendo dele, dela, como se aquela pessoa não infringisse leis, não quebrasse regras, não cometesse erros, e não é que não comete, apenas que a pessoa ela é uma interlocutora. Como aquela mulher que foi pega no próprio ato de adultério, e quando trazida questionaram Jesus, e agora? O que a gente faz? Apedreja ela? Jesus disse assim, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse quem nunca pecou, ele disse quem estiver agora sem pecado, atire a primeira pedra. Quantos atiraram pedra? Mas todos aqueles ali estavam condenando, esbravejando para que aquela mulher morresse. Esse é o peso da lei, do julgamento. Foi Deus quem deu a lei. A lei só veio para preparar o povo, para mostrar para o povo que o povo precisava de um Salvador que não estava, que não era a própria pessoa, para que fosse reconhecido que eu preciso de redenção, porque eu não consigo, eu não posso me redimir sozinho. Eu não dou conta de cumprir com a lei, porque não existe parte da lei. Aí eu faço essa parte eu não faço. Quem descumpre uma lei, descumpre toda a lei. É assim. Então nós não podemos, o fulano, não, tira o seu olhar. Se você ainda se senta naqueles lugares, isso existe em igreja, existe aqui. De gente que senta para falar de pessoas, falar do problema, falar da dificuldade, falar do peso, falar da dor que as pessoas estão vivendo. Você viu fulano lá, você viu o que está acontecendo? Pare. Diga aí para você mesmo, eu não vou mais falar do problema que os outros estão vivendo. Pessoas da sua família, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, pessoas que você está vendo, você viu uma pessoa que está numa fase difícil da vida, ore por ela. Não fale dela. Você viu fulano, você viu a fulana? Ore por ela. Senhor, abençoa. Senhor, sustenta. Senhor, leva essa pessoa a entendimento que ela não teve ainda e me ensina por meio da situação dela. Não julgueis para que vocês não sejam julgados. Se Deus está falando isso, é porque esse está sendo um ponto de roubo, de distração de pessoas que eram para estarem focadas, para terminarem esse ano com honra. Mas aí parte da vida canaliza para receber notícia terrível e parte canaliza para julgar. E cadê a fé? Cadê a parte que está agradando a Deus? Cadê a parte que está chamando para si a atenção de Deus? Que está fazendo Deus olhar para você e se agradar de você, porque a sua postura para com Ele, a sua atitude para com Ele é de aproximar dEle. Quando a gente julga alguém, a gente não se aproxima de Deus, a gente se afasta. E tem gente, inclusive, que está se colocando no meio de pessoas que estão sendo tratadas por Deus. O fulano, a fulana, coitada. Não existe o coitado, o pobrezinho, não existe dó para isso. Existe intercessão. Deixe de ser uma pessoa sentimental e torne-se um intercessor. Quem ouviu essa parte, levanta a mão. Você que é aquela pessoa que quando vê alguém, parece até que foi uma injustiça. Coitado. Pobrezinha. Você viu tal pessoa? Tal pessoa. Me dá um dó dessa pessoa. Eu tenho uma pena dela. Tenha pena não. Pega o nome dela, coloca numa caderneta e vai orar por ela. Está entendendo? Em vez de falar que dó, que pena, coitada, Senhor, abençoa a vida do fulano de tal.
Isso ajuda a pessoa. Falar que tem dó dela ajuda? Sim ou não? Falar que tem pena dela ajuda? Não ajuda. Mas eu tenho. O que é dó? Para que serve dó? Para que serve pena? Para que serve? Para atrasar a sua vida, para te distrair, te desviar do foco. Mas é da minha família. Ore e ajude. Você pode ajudar? Vai lá e ajuda. Estende a mão. Levanta a pessoa que caiu. A pessoa está passando necessidade. Supra a necessidade. Fulano, está aqui, paga esse aluguel que está atrasado. Toma. Pronto. Não precisa chorar não. Está aqui, isso aqui. Resolve isso aqui. Fulano, agradeça a Deus. Deus tocou meu coração. Deus me falou. Eu participei de um culto que eu entendi que eu ficar falando, ficar chorando com você, não resolve. Então isso aqui resolve. Aprende a lição que tem que aprender. Pronto. Isso agrada a Deus. Ficar falando, expondo, abrindo para outros, não resolve, não muda, te distrai, te enfraquece. E cuidado para que você já não esteja vivendo algo muito, muito, muito parecido e não tenha percebido. Quantas pessoas que falaram de outras e pouco tempo depois estavam passando pela mesma situação, porque ficaram tão concentradas na vida do outro que não olhou, não se precaveu, não foi prudente e sua casa também desabou. De repente você está sentindo um tremor aí, mas do seu lado você olha pela janela e a casa do seu vizinho está caindo. Os seus olhos podem te enganar. Você fica ali vendo, olha, você está assim, né? Mas está assim, né? Olha lá, você viu o que aconteceu? E daqui a pouco, o que acontece com você? Rui. Desaba. Deus está nos chamando a olharmos, cada um de nós, para as nossas estruturas. Suas estruturas estão fortalecidas? Domingo que vem, eu espero aqui no mínimo, aqui 1,5 pessoa das que eu estou vendo aqui agora. Quer dizer, você e mais, a cada 2 que tem aqui, eu espero mais um. Porque nós vamos entrar no propósito da mudança. 31 dias de oração, de clamor, de busca, e declarando em nome de Jesus Cristo as 3 coisas que nós não vamos levar conosco para 2025. Em nome de Jesus não vamos levar. Amém? Esse é o teu foco agora. Eu vou fazer um propósito de fé, eu vou fazer um propósito espiritual. E para isso você já tem que tirar coisas da sua vida que podem te prender, te segurar. Conversas, tempo perdido, pensamentos que ainda estão em torno de julgamentos, deduções, e se abrir para receber a palavra, para que a palavra ela venha criar raízes profundas na sua vida. E essas raízes façam nascer árvores que deem frutos. Frutos de mudança. Tem coisas que você deve terminar, tem coisas que não é Deus que vai fazer, é você que vai entender e vai mudar. Tem coisas que você vai dizer durante esses 31 dias, tem coisa que eu pedi para Deus e Deus me fez entender que era eu, que eu fazia, que eu falava, que eu tinha e que eu tinha que mudar. E eu mudei, eu tirei, eu arranquei. Por que até então não tinha mudado? Porque você não tinha o que, gente? Se despertado, o que mais? Entendido. É ou não é verdade? É igual esses dias aí, eu fui ajudar uma pessoa, tem coisa que você não sabe, mas olha o que a palavra faz com a gente. Eu estava andando, tinha uma mancha, assim, né, essa região aqui, da minha calça, tinha uma mancha assim, branca, né, escorreu algo,
que eu fui ajudar uma pessoa, e na hora a gente está ali fazendo, atendendo, acudindo e tal, e eu não vim. E andei, fiz, estava dentro do culto, até que uma pessoa chegou em mim e falou assim, ó, você sabia que a sua calça está suja? Eu falei, não. Ó, tem uma marca branca aí, ó, escorreu algo aí, tal, né, tal. Eu falei, é mesmo, tal. A hora que eu vi, tinha uma... Então, quem estava olhando, estava vendo, nossa, olha aí, olha aí, olha aí. Mas eu não sabia, não vi. Não tem como, a gente não se olha no espelho de costa, nem olharia, né? Quando alguém me mostrou, o que eu fiz? Eu olhei. No que eu olhei, eu vi, falei, aí então eu... Está vendo, gente, ou não, o que eu fiz ou não? Está aqui a mancha ainda ou não? O que eu fiz então? Porque alguém me mostrou que eu não via. Ó, estava numa região aqui que não fica acessível para mim a todo tempo. Eu teria que ter tirado a calça para então eu ver. Mas alguém, isso que a palavra faz com a gente, tem coisa que está aqui, mas você não está vendo. Eu estava andando para mim eu estava perfeito. Do jeito que eu me vi no espelho, eu desci assim. Só que aí teve uma situação com uma pessoa, a pessoa vomitou tal, e aquilo, a gente teve que pegar a pessoa, levar no lugar, aquilo escorreu, eu não vi, na hora você está ali, né, tal, e vai. E aquilo, alguém me apontou, ó, sua calça está suja. Falei, tá, olha aí, ó. Não é que está mesmo? Aí eu pude fazer, é isso que a palavra faz. Tem coisa que você não estava vendo, agora que vê, muda. Você estava, de repente, sabe, eu lembro de uma situação, tem um tempo, né, o ônibus, toda vez que alguém fala, eu queria ajudar, eu tenho carta para dirigir carro de passageiro, tal, e eu queria ajudar, tal obra, a gente tem a van e tem um ônibus, né? A van, o tamanho de um carro, tranquilo, apesar que às vezes a gente também vai e anda. E tem um ônibus, né? Com ônibus não é qualquer um que tem a carta para dirigir que dirige. Às vezes a pessoa tirou carta e está muitos anos, ou então só fez para a carta ali por uma necessidade, mas nunca pegou mesmo. E é interessante como tem muita coisa na vida da gente que é assim. E uma vez uma pessoa falou, não, pode deixar que eu já sei, eu já trabalhei com isso, tal. E a pessoa começou a fazer trabalhos de evangelismo, que é uma vez por semana que sai com ônibus. A pessoa saiu uma vez, saiu a segunda. Na terceira vez veio falar comigo e falou assim, olha, eu preciso te falar, viu, tem alguma coisa errada lá no ônibus, tal, porque ele está sem força, né, e eu vejo, né, que não está, peguei uma subida ali, o ônibus nem quase não subiu, né, enfim, tal. Falei, é mesmo? Perguntei a situação, perguntei para a pessoa, tal. Falei, tá bom, depois eu vejo, na hora não dá para eu lidar com aquele assunto. Aí, no outro dia, eu lembrei daquilo, peguei e falei, deixa eu ver, né, vou dar uma volta, tal, peguei algumas pessoas aí, falei, entra aí, vamos fazer uma simulação do que a pessoa falou. Peguei e saí normal, tudo normal, peguei e tal, fui. Aí, dias depois que a pessoa veio, eu falei, fulano, fala de novo, como é que foi isso aí e tal? Só, foi assim, falei, vamos dar uma volta, mostra para mim, vamos ver se acontece, né? E a pessoa pegou, foi, na hora que chegou num ponto, eu já vi a hora que saiu ali o erro, eu falei, não, vamos ver se é isso, né? Saímos, tal, né, eu vi que já estava errado, continuou, aí a hora que chegou na subida é onde deu o problema. E antes a pessoa, nas duas vezes que tinha saído, não tinha visto, porque não tinha pegado uma subida dessa. Na verdade, a pessoa, para ela, as marchas que ela aprendeu em outro veículo, tal, que ela estava usando, eram as marchas corretas. Mas o que a pessoa tinha como primeira, na verdade, era terceira. Então, você vai falar, mas a pessoa saía de primeira, de terceira? Saía, porque no reto, né, um carro desse de trabalho, que é para isso, é para força, ele não vai correr, mas ele tem uma força que realmente é para isso.
Então, ele vazio, ele sem força, ele na reta ou na descida, como se diz, para descer tudo ajuda. Mas quando teve que subir, foi onde deu problema. Falei, não, ó, tá aqui, você vai ter que dar você tem que vir aqui um pouquinho para cá, esse câmbio aqui assim, tal. Essa é a primeira. Falei, realmente, você não precisa sair de primeira, mas sai de segunda. Ó, faz assim, 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 assim. Resolveu o problema. Por quê? Para a pessoa, o que ele tinha aprendido, sabido, era aquela posição. Então, se ele colocasse, por exemplo, mais para a direita ali o câmbio, ia assim, não, eu vou estar engatando a ré, como realmente engata a ré. Mas ali entre a ré e a terceira tem a primeira, que ele não estava achando. Gente, tem muita coisa dessa acontecendo na vida da gente pela palavra. Sabe o que você tem que estar na posição de quem está captando? Opa, eu posso ter 30, 40, 50, 60, 70, isso aqui eu entendi. Então eu mudo. Isso aqui eu peguei, eu nunca tinha visto dessa forma, então eu pego. Isso aqui, ó, agora para mim está fazendo sentido. Eu, particularmente, eu amo isso. E a cada palavra, pode ser uma coisa minúscula, a cada palavra tem algo que é um toque que eu recebo de algo que até então eu não via. Que eu não tinha percebido, não tinha visto, não tinha enxergado daquela maneira. Então, passo a ver o que eu tenho que fazer também mudar. E passar a tratar, agir e fazer daquela forma, que é o que Deus está dizendo. Tira o seu foco das coisas acessórias, laterais, dos julgamentos, das pessoas. E coloque o seu foco em Jesus. Quando Jesus chamou aquela mulher à frente, e a nossa vida deve caminhar para frente. Tenha a coragem, no que Deus te chamar, como Ele chamou a mulher encurvada, para dar o passo à frente. Ficar no mesmo lugar quer dizer perder uma grande oportunidade. Você ouviu isso? Repita comigo então, ficar no mesmo lugar e não sair para frente quer dizer perder. Esse é o momento que Deus está, igual Jesus. Jesus não foi até a mulher, ele disse assim, venha à frente. A mulher foi, ele impôs as mãos sobre ela, a mulher que estava desse jeito, como é que ela ficou? A mulher endireitou. Jesus não disse para ela, eu vou te curar, ele disse, vem aqui à frente. E ela foi. Sabe o que Deus está falando para nós? Ficando no mesmo lugar espiritual, ficando no mesmo lugar de comprometimento, você vai continuar encurvado. Você quer se endireitar? Ande para frente. Aumente seu comprometimento com as coisas espirituais. Saia do lugar em que você está e venha à frente. Chega mais perto de Jesus. E as palavras todas se concatenam. Vinde a José, Deus está zerando vidas, nós estamos num tempo de zerar dívidas, do jubileu, mas para isso você tem que chegar perto de Jesus. Ficando no mesmo lugar, na mesma condição, fazendo as mesmas coisas, não tem cura, não tem libertação, não tem mudança para a sua vida. Vindo à frente, você vai ver mudança, você vai ver cura, você vai ver libertação. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. O que Deus está falando? Eu podia falar para você aqui agora. Olha, vem até aqui à frente. Quantos já até vieram à frente? E eu creio que se fosse a direção do Espírito Santo, que isso já traria para você uma força, uma resposta, já seria o começo de uma mudança. Mas o vir à frente que eu creio que Deus está falando com todos aqui,
todos, sem dúvida, é que se aumente o teu comprometimento com Deus. Saia do lugar que você está e vem mais para perto de Jesus. De repente você está muito perto do mundo. Você ainda está no meio do mundo, você está no meio das coisas, de pessoas, onde só o que degrada, o que se fala, o que se faz, o que se vê, tudo é ruim, tudo é podre, tudo é degradante. Onde você gasta teu dinheiro? O dinheiro que você não é obrigado a gastar. Que aluguel você é obrigado a gastar, é ou não é? Você deu sua palavra que você ia pagar aquilo para uma pessoa para morar na casa, no apartamento dela, então você se obrigou àquilo, você tem que pagar. Água para a Sabesp, você é obrigado a pagar. Energia para a Enel, você é obrigado a pagar. IPTU, você é obrigado a pagar. IPVA, você é obrigado a pagar. Tem tantas coisas aqui que você é obrigado a pagar. É ou não é? Mas e o dinheiro que você não é obrigado? Você gasta onde? O que você gasta está trazendo crescimento para a sua vida? Ou está te levando para o fundo do poço? Assustadoramente, cada semana que passa, eu escuto um novo caso dessas pessoas viciadas em jogos. Parece que bingo agora se tornou assim bom perto do que esses jogos virtuais causam nas pessoas. Eu ouvi de uma pessoa falar assim: olha, meu pai era viciado em bingo, eu tive um problema, eu preciso ver que maldição tem na minha vida. Porque meu pai, eu lutava, desde quando me tornei uma adolescente, eu lutava com meu pai, porque todo o dinheiro que ele recebia, ele ia para o bingo, ele gastava, ele descobria os bingos. Parece que o demônio falava para ele, do lugar que ninguém imaginava, ele descobria que era um bingo, entrava, gastava, torrava todo o dinheiro. Falou assim, mas o que eu vivi com meu pai foi bom perto do que eu estou vivendo com meu marido. Porque meu marido, às vezes, está em casa e a gente acha que está no melhor lugar, que é o lugar dele, a família dele, e ali ele está fazendo dívida. O que você está gastando seu dinheiro? Está prejudicando o seu corpo? Está comendo o que não deve, bebendo o que não deve? Você está financiando o que com o seu dinheiro? De repente você é aquela pessoa que assiste bastante filme, bastante série. Que tipo de série, de filme que você assiste? Porque aquela sua assinatura de R$10, R$20, R$30, não sei, está financiando produções. Quais tipos de produções? As produções que ganham almas? Ou as produções que estão levando mais e mais pessoas para o inferno? O tempo que é teu, não é o tempo que você vendeu. O trabalho, você vendeu o teu tempo. O tempo que é teu, você usa como? Você cuida do templo do Espírito Santo. Você tem aquele tempo para preparar uma boa alimentação. Você usa seu corpo para abençoar a vida de alguém. Doa parte desse tempo para abençoar, para orar, para aprender algo que vai te elevar, para se tornar uma pessoa melhor, um familiar melhor, um profissional melhor. Ou não, esse tempo, quando o tempo é só teu, você não dá satisfação para ninguém nesse tempo, você está se acabando com ele. Está comendo, se enchendo de porcaria, assistindo o que não deve, acabando com o seu corpo, com a sua saúde. Sua boca. O que você fala? Cada palavra que sai da nossa boca é como uma refeição que nós servimos para nós mesmos. O que você tem comido, então? Que tipo de refeição você está servindo a si mesmo? Qual? Porque o que sai da sua boca, a Bíblia diz que todas as palavras nós havemos de dar conta delas. Eu falo isso ou não? Sou eu que estou falando isso? Quem fala?
A palavra. Se comprometa a estar mais na casa de Deus. Você que nunca fez um propósito, esse é o curto, é o mais curto do ano. Não é fácil. Tem dias em dezembro que uma pessoa que mora perto gasta 1h30, perto que eu estou falando, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Tem dias de dezembro que uma pessoa que mora perto da igreja gasta 1h30 para andar 2, 3 quilômetros. Isso só acontece em dezembro. Mas aí é o desafio. Entra nesse propósito. De repente você está aí sempre, tudo que é mais para Deus, não, é difícil, é demorado, não, não consigo, tenho compromisso, não dá. Entra. A nossa parte é igual Deus fala, a nossa parte a gente dá condições. 4 cultos, pelo menos até agora são 4. Olha lá se não for criado um a mais ainda. 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde, 7h30 da noite. Toda sexta tem jejum que vai até as 10h30 ali, mais ou menos. Faz a sua parte. Dá a Deus. Esse ano para mim não foi. Você está nesse ano ainda. Não deu o ano por encerrado. Pega isso como oportunidade. Levanta o seu olhar, levanta a sua cabeça e anima o seu espírito. Com seus olhos fechados agora, você vai se comprometer com Deus naquilo que Deus está te levando a entender, que Ele quer foco, que Ele quer compromisso teu. Ele não quer mais você olhando para as laterais, dando ouvidos e se alimentando de porcaria, de notícias, você julgando o próximo, porque o próximo de hoje você pode julgar e você pode ser o próximo de amanhã. Estar vivendo, passando pela mesma situação dessa pessoa que você julga. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, meu Pai, porque o Senhor tem, hora de um modo, hora de outro, o Senhor tem falado com cada um de nós, tem nos mostrado situações que nós vemos, ouvimos, vivenciamos, participamos, estamos do lado, estamos próximos, coisas, meu Deus, que nós vemos, passamos, e eu peço agora em nome de Jesus, que toda fragilidade, fraqueza, todo espírito que tem, meu Deus, atuado para enfraquecer, para desviar, para distrair as pessoas, eu repreendo agora, em nome de Jesus. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor levante pessoas aqui hoje, essa noite, para que aquilo que o Senhor tem para elas este ano ainda, meu Deus, eu não aceito falar de 2025, porque eu sei, eu creio, meu Pai, eu tenho aqui comigo, não só a esperança, mas a convicção, é como se houvesse uma nuvem pesada, carregada em cima de alguns, meu Deus, que é como uma película que não deixa essa chuva cair, essas bênçãos se instalarem, por atitudes que ainda não foram tomadas, por decisões que ainda não foram tomadas, por mudanças que ainda não foram feitas, e que eu oro ao Senhor, eu peço, meu Deus, move essa pessoa agora, para que como aquela senhora fez, que ela saia, meu Deus, do lugar em que está a vida dela, e que ela vá à frente, que ela vá até o Senhor, que ela busque o Senhor, que ela se comprometa, que ela assuma para a vida dela, meu Deus, esse compromisso, que ela assuma para a vida dela, meu Pai, essa fé,
Tem gente que o Senhor está chamando para uma fé, não mais para depender da fé dos outros, mas para desenvolver, para praticar a própria fé, porque pela fé dela, ela vai ver glória, ela vai viver milagres, ela vai sair do lugar em que está, ela vai receber respostas, ela vai, meu Pai, tocar em bênçãos. Esse é o Espírito que o Senhor está nos derramando, e eu tomo posse dele. E declaro, meu Deus, esse crescimento, esse avanço, declaro libertações agora acontecendo. Eu oro para que pessoas se movam, saiam do lugar delas e vão à frente, para que pessoas encurvadas sejam endireitadas, libertas, para que situações de anos, como essa mulher que vivia 18 assim, que seja mudada, transformada, e que no lugar, meu Pai, de ser encurvada, que essa pessoa ela esteja completa e perfeitamente endireitada em nome de Jesus. Abençoa cada um. Eu peço, meu Deus, agora, a tua unção e a tua bênção sobre cada um. Que o Senhor, meu Pai, levante, que o Senhor sustente, que o Senhor, meu Pai, dê a essa pessoa uma força, por ela ter te buscado, por ela ter orado essa semana, que já seja a preparação que nós necessitamos, meu Deus, para domingo que vem entrarmos no último propósito de fé desse ano, e ser o melhor da nossa vida. Eu declaro que vai ser o melhor da nossa vida, que vai ser tão intenso, tão poderoso, tão forte, tão esclarecedor, tão libertador, vai ser tão poderoso como nós ainda não tínhamos vivido. Que assim seja, meu Deus, na vida de cada um, que traga mudanças, milagres e transformações. É o que eu peço. Eu declaro e eu abençoo, declarando, meu Deus, que unção seja derramada e que a tua bênção se estabeleça na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.